Olá, meus amigos e meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos estudar um pouco da história do profeta Elias e de alguns segredos espirituais que existem por trás da história deste grande homem de Deus. Elias, o profeta, também conhecido como Eliau Hanavi, que é o nome dele em hebraico, Eliau, Elias, Hanavi, o profeta, é talvez o profeta mais amado da Bíblia. Sua história é narrada em 1º e 2 Reis, que inclui também todos os milagres que ele realizou. E o melhor deles, a inspiração causada pela sua dramática ascensão ao céu, ou seja, quando ele foi arrebatado aos céus através de um carro de fogo de um redemoinho. Segundo a tradição judaica, que se encontra nos escritos do Talmud, Elias frequentemente desce à terra para ajudar todos os judeus quando estão em apuros, em guerras. E ele revela segredo da Torá aos grandes sábios e estudiosos da lei durante os sábados na sinagoga. Ele está presente na circuncisão de um menino judeu e visita todos os judeus todos os anos no Seder de Pessa. O profeta Elias diz que a Bíblia fala que o profeta é aquele que anunciará a chegada de Mashiach. E a história desse profeta é tão brilhante ao ponto de que o próprio Cristo dizer que João Batista tinha vindo com a mesma missão do profeta Elias. A Bíblia vai dizer que João Batista foi aquele que preparou o caminho do Senhor. Então, quando os discípulos chegaram diante do Mestre, do Messias, e perguntaram sobre a vida de Elias, ou a vinda de Elias, Jesus, apontando para João Batista, diz: Elias, na verdade, já veio. Mostrando que João Batista tinha vindo na mesma missão de Elias, que era preparar o caminho do Messias. Elias aparece na terra de Israel num momento crucial. Ele é chamado por Deus para uma missão quando a terra de Israel foi tão dividida em dois reinos. O reino de Judá, com o lado norte, e o reino de Israel, do lado sul, que ficou com as 10 tribos. No trono deste último sentava o rei Acabe. Mas o verdadeiro governante da terra era sua esposa, a rainha Jezabel, a mulher ímpia, uma mulher que adorava deuses pagãos. E Acabe, mesmo sendo da linhagem de Israel, terminou casando com essa mulher e se desviando das vontades do eterno Deus. Originalmente uma princesa fenícia que nunca desistiu do seu modo de vida fenício. Sua influência foi muito grande não apenas sobre o marido, mas em todo o reino. E como resultado, a adoração de Baal, o deus dos fenícios, se espalhou com força cada vez maior e foi a causa de muitos problemas que se abateram sobre a terra de Israel. Um dia, o profeta Elias e o rei Acabe se encontraram. Elias advertiu o rei do castigo divino que seria aplicado em sua terra se ele não abolisse a adoração de ídolos e não causasse um retorno geral de todo Israel a Deus. Elias avisou a Acabe que Deus entraria com juízo sobre ele e sobre sua casa, se Acabe não fizesse com que o povo de Israel retornasse à sua fé original, à sua fé primária, que era a fé no Criador Todo-Poderoso. Acabe zombou da ideia de Elias, dizendo: Moshe já nos advertiu na Torá que a chuva cessaria e a terra não daria seus produtos.
se adorássemos outros deuses. No entanto, nada disso aconteceu. Deus tem sido paciente com você, mas você parece não perceber isso, disse o profeta Elias para Acabe. Agora verá que não apenas as palavras de Moshe serão cumpridas, mas as minhas também. Eu lhe digo em nome de Deus que a partir de hoje não haverá mais chuva até que eu pronuncie a palavra, até que eu diga a palavra. Elias disse que durante aquele momento Deus cessaria os céus, fecharia as portas dos céus e não choveria durante 3 anos e 6 meses. A partir daquele momento, começaram os anos de seca e a fome na terra de Israel. A fome se espalhou até mesmo no interior, além das fronteiras da terra, que nenhum pão pudesse ser comprado por seu peso em ouro. Isso significa dizer que Deus, além de fechar as portas do céu e fazer cessar a chuva por 3 anos e 6 meses, Deus ainda fechou também a questão dos frutos. A terra não dava mais os seus frutos. Lembrando uma coisa interessante, Baal era considerado o deus da natureza. Os profetas e os adoradores de Baal adoravam pensando e atribuindo a ele que ele tinha todo o poder sobre a natureza. Ele poderia mandar chuva e sol a hora que ele quisesse. Mas quando Elias diz em nome de Deus que não choveria durante 3 anos e 6 meses, mostra que só o eterno Deus é quem controla toda a natureza. Porque a natureza é a criação do Todo-Poderoso e a Ele é dado toda a honra e toda a glória pela natureza. Diante disso, Deus pede para que Elias fugisse da presença de Acabe e de Jezabel e do seu reino, para que Elias não fosse pego e fosse morto. Elias foi enviado para um lugar onde as pessoas não podiam lhe levar alimento e Deus pediu que os corvos alimentassem Elias. Deus disse a Elias que se retirasse para um lugar deserto, perto do riacho de Querite, perto do rio Jordão. Do riacho você vai beber, disse Deus, e eu ordenei aos corvos para alimentá-lo. Deus prometeu a ele, e de fato, 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, os corvos vinham e traziam-lhe pão e a carne da mesa real do rei de Judá. Agora imagine, os corvos tiravam o sustento de Elias da mesa do próprio rei de Judá. Imagina a surpresa do rei quando começou a perceber que, mesmo sem ele querer, Deus estava alimentando Elias do seu próprio alimento. Isso mostra a capacidade de Deus de agir contrário à lógica humana. O que é que acontece? Os corvos desciam sobre a sua mesa e desapareciam novamente com parte de sua refeição. Quando isso se tornou uma ocorrência regular, o rei ordenou que uma porção especial de pão e carne fosse servida em suas refeições e os corvos nunca deixaram de pegá-la. Mesmo ele mandando separar o alimento para eles, segundo o Talmud, os corvos nunca deixaram de levar alimento para Elias. Algum tempo se passou e a palavra de Deus veio a Elias ordenando-lhe que fosse para a terra de Sidom, onde tinha ordenado uma nobre judia para fornecer-lhe comida. E essa mulher judia, ela era uma viúva. Ela tinha um único filho. E Deus disse a Elias que fosse para a casa dessa mulher para que Elias fosse alimentado. Com certeza, na mente de Elias, trazendo para os dias de hoje, trazendo para a realidade atual, na mente de qualquer homem, de qualquer ser humano, aquela mulher seria uma mulher rica, uma mulher com propriedades, uma mulher cheia de dinheiro, uma mulher aposentada, com aposentadoria gorda, onde ela pudesse livremente dar alimento e sustentar o profeta. Mas mostrando que Deus
foge da lógica humana. Quando Elias chegou na casa da mulher, na cidade de Sarepta, ele viu uma mulher pobre pegando gravetos. Gravetos são pedaços de lenhas que a mulher pegava para reaproveitá-los. Elias, chamando aquela mulher, disse: olha, traga-me um copo de água e um pedaço de pão, porque estou com sede ou com fome. E a mulher responde para Elias: tudo que tenho é um punhado de farinha e uma jarra e um pouco de óleo em uma botija. Eu ia preparar a última refeição para meu filho e para mim, e depois morrer, porque nós não temos nada a não ser esse pouquinho de azeite e esse pouquinho de farinha. Será que eu devo dar a você? Com certeza era a exclamação da mulher. Se eu der a você, vai faltar a mim e a meu filho. E como vai ficar todos nós? Mas, em um ato de fé e obediência, Elias propôs àquela mulher uma coisa extraordinária. Elias disse a seguinte frase: olha, não temas, não tenha medo. Vá e asse um pequeno bolo para mim primeiro, e então você fará um bolo para você e seu filho. Pois estas são as palavras de Deus. Assim diz o Senhor: vá, faça um bolo para mim, e depois você faz para você e seu filho. E a mulher, em um ato de fé profundo, tremendo, acreditou na palavra de Elias. Mas antes da mulher assar o bolo, a mulher ouviu da boca de Elias a seguinte frase: vá, faça o bolo para mim, porque assim diz o Senhor: a jarra de farinha não se esgotará, e nem a botija de azeite faltará. Ou seja, não faltará panela na tua, não faltará farinha na tua panela, e nem faltará azeite na tua botija, até que Deus mande chuva e a fome acabe. Aquilo foi um ato de provação para aquela mulher. Aquilo foi um ato de Deus trabalhar na vida daquela mulher, explorando a sua fé, explorando a sua confiança. Com certeza a mulher não conhecia Elias, mas conhecia sim o Deus ao qual Elias servia. E quando as pessoas passam a ouvir, a conhecer a providência de Deus, a conhecer o quanto Deus é fiel, a conhecer o quanto Deus ele cuida daquele que confiam nele, a mulher não teve dúvida. A mulher foi lá, fez o bolo, Elias comeu, depois o azeite não parou mais de estar na botija daquela mulher. A farinha não parou mais de estar na panela daquela mulher. É tão tal que lá nos Salmos, glória a Deus, no Salmo de número 23, o salmista Davi, lendo, cantando, salmodiando a Deus através daquele salmo, mostra a confiança da ovelha para com o seu pastor. O salmista Davi, ele deixa bem claro que o pastor é aquele que cuida da sua ovelha. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. Existe uma discussão sobre o termo se é ele não me faltará ou e nada me faltará. Mas o importante é que os dois termos se encaixam e mostra que Deus ele é o provedor de todas as coisas. Deus ele é aquele que provê, é aquele que cuida dos seus, é aquele que cuida da sua criatura, é aquele que cuida dos seus enviados, é aquele que cuida daquele ao qual Deus determina
uma missão. Na vida de Elias não foi diferente. Deus disse: fuja daqui, porque Acabe procurará te matar, e vai para uma terra, a terra de Sarepta, que lá ordenei uma mulher viúva para te alimentar. Chegando lá, fugindo de toda lógica humana, a mulher não tinha nada para comer, a não ser um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mas através da fé da mulher, através da obediência da mulher, Deus fez com que a farinha aumentasse e não se acabasse, da mesma forma também o azeite. Então, nesta noite, através da história do profeta Elial, eu quero deixar aqui bem claro: Deus, Ele é o provedor de todas as coisas. Deus é aquele que testa a nossa fé. Deus é aquele que põe à prova a nossa fidelidade. Deus é aquele que põe à prova a nossa fé para nos abençoar, para nos aprovar e fazer com que o azeite e a farinha da nossa panela nunca mais se acabará. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa meditar na fé e na obediência dessa mulher e mostrar de forma clara e evidente o quanto Deus é fiel para prover e cuidar dos seus aqui nessa terra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.